Bom, a gente combinou, eu e a Paula combinamos eu vou começar falando um pouquinho mais sobre para quem essa linguagem neutra faz bem, né, digamos assim, dessa forma, falar um pouco mais sobre o universo LGBTI+, de uma forma geral. Depois a Paula vai entrar, falar um pouco da parte dela, e no final a gente vai falando um pouco de exemplos, enfim, como colocar essas coisas na mão na massa mesmo, né? E aí, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu estou com 2 telas, então fiquem à vontade, pode mandar aqui no chat que eu vou vendo e a gente vai conversando, porque o ideal nesse tipo de conversa que eu faço é mais uma troca de ideias do que algo só eu passo tudo que eu tenho para falar e vocês só ficam ouvindo. Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo, é ótimo, né? Vocês estão vendo? Sim, tá tudo certo. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Peraí. Pronto, bora lá. Bom, essa sou eu, Jaque Venturinha aí com um pouquinho mais de cabelo do que eu tô agora, pois quarentena, né? Fica sem nada para fazer, eu corto o cabelo toda hora. Eu sou uma mulher cis, lésbica, com os pronomes ela e dela. Eu sou UX UI lá na Lambda 3, que é uma consultoria de TI, não sei se todo mundo conhece. Sou aqui de São Paulo, a Lambda também é aqui de São Paulo, da capital. Sou diretora de projetos na Todes e criadora da Todas as Letras, que era a antiga LGBTI mais Tech, e agora lá eu sou diretora de operações. Eu sou goleira na Joga Amiga, sem quarentena, né? Porque quarentena não tá dando. E eu tenho 3 gatinhos, que vocês já podem ter visto, que é Garnet, que estava deitadinha ali, que ainda tá, preguiça. A Ametista, que é a que mais fica andando e às vezes aparece aqui na frente. E a Lápis, que é a mais quietinha. Então, se elas aparecerem por aqui, vocês já sabem quem elas são e já estão familiarizados. Aqui eu falo um pouco sobre o que é essa linguagem neutra, né? O que a gente usa ela. Então, é uma linguagem que ela é para ser inclusiva com todas as pessoas, não importa a sua identidade de gênero, e que atenda todas as necessidades. Então, a linguagem neutra ela é muito utilizada e talvez ela veio aí, digamos assim, um pouco das pessoas não binárias, né? E as pessoas não binárias, elas têm a necessidade de tirar, então, essa binaridade do próprio pronome. Então, elas muitas vezes elas não gostam de ser, não gostam que você se dirija a elas nem como ela, nem como ele. Então, vamos dizer que originalmente começou assim, mas hoje a gente usa muito mais do que isso, né? A gente avançou para uma coisa bem maior do que vamos usar a linguagem neutra só para conseguir reconhecer a existência de todas as pessoas, né? Sendo binários e não binários. Uma coisa legal que é para a gente sempre lembrar é que o nosso mecanismo do português, ele usa muitas vezes o artigo no masculino para dizer que é geral, né? Então, a gente usa, por exemplo, quando vai falar todos, professores e mais diversas palavras, né? Só que isso na construção da nossa sociedade, não na construção da linguagem, né? Das palavras, da gramática, mas na construção da sociedade, muitas vezes a gente fixa uma imagem ou um ser como dono daquela palavra. Então, por exemplo, quando você vai no Google e procura quero ser empreendedora, o Google mesmo já te dá todas as opções e todas as primeiras ali, só a última que é que tem empreendedora. Todo o resto é empreendedor. E o porquê? O empreendedor, ele é para ser uma palavra que abrange, ele é o masculino, tem a empreendedora que é o feminino, mas o masculino é para abranger todas as pessoas. Só que isso, no dia a dia, não acontece. Não é assim que as coisas acontecem. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu acho que fica até mais fácil para as pessoas de tecnologia entenderem é, quando você fala desenvolvedor, se você colocar no Google desenvolvedor, vai aparecer um monte de fotos de homens brancos. E a maioria são cis e héteros. E muitas vezes são aquele típico
aquela típica pessoa de tecnologia. Então, é o homem, é branco, cis, hétero, de barba e óculos. Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Não quero dizer que quem é assim é ruim, nada disso. Mas eu estou dizendo que, ao longo da nossa jornada como sociedade, a gente caracterizou essa palavra que era para ser algo para incluir todo mundo como uma imagem de algo fixo, que é esse homem branco cis hétero. Então, hoje, a gente não conversa mais só não se fala mais só linguagem neutra para incluir pessoas não binárias, é para incluir realmente todas as pessoas, né? Aqui eu trago um pouco do unicórnio da diversidade, que a Alice já deve conhecer, porque trabalha lá na Todes também, que foi feito um trabalho super legal que a gente fez lá na Todes, que a consultoria, né, mais especificamente fez. Foi ano passado, se não me engano, que a gente lançou isso aqui aberto, né, para todas as pessoas. E aqui é para a gente conseguir entender realmente o que é diversidade, sabe? Muitas empresas, principalmente da área de tecnologia, acham que diversidade é você contratar uma mulher branca, cis, hétero, para ser programadora, né? Que é programadora, então para essa área de programação. Então, muitas empresas acham que isso é diversidade. Então, tem lá 2 mulheres brancas, cis, héteros, sendo uma profissional de desenvolvimento, e a empresa acha que já, estou fazendo coisa pra caramba. Tenho 90 homens brancos, cis, héteros aqui, 2 mulheres, tá suave. Isso é diversidade, estou arrasando aí. Então, eu trago um pouquinho aqui para a gente entender mais o que é diversidade de uma forma geral. Então, a gente começa muito pelo gênero, que é o que a gente mais é familiarizado, então, com esse masculino e feminino. Só que a gente também tem que entender que essa binaridade, né, o masculino e o feminino, ela era algo extremamente imposto, né, pela sociedade. E tem pessoas que não se enxergam dessa forma. Então, tem pessoas não binárias, né, gênero, bigênero, gênero fluido, e várias outras formas das pessoas se entenderem aí dentro desse gênero. E aí, quando eu falo isso, tipo, muita gente fica, mas aí eu tenho que, mas a minha empresa não atende pessoas não binárias. Primeiro que você não sabe disso. Tipo, é muito difícil pegar isso em qualquer rastreamento de redes sociais, que lá na Todas as Letras a gente tenta, mas a gente não consegue. Então, é quase impossível pegar isso, então você não sabe. E se você usar uma linguagem neutra, você vai atingir, né, e fazer todas as pessoas se sentirem incluídas. Então, tipo, tá tudo bem. Todo mundo vai continuar sendo incluída e mais um pouquinho. Aqui a gente passa para a parte mais de sexualidade, né? Então, temos a orientação sexual, a identidade e também a expressão de gênero. Aí dentro disso cabe, então, a heterossexualidade, a homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, pessoas assexuais e mais um tanto que tem que a gente pode falar sobre isso. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão de expressão de gênero. E eu sempre dou o meu caso aqui como case para a gente conversar. Então, por exemplo, eu sou uma mulher cis, então eu me entendo com o gênero que me foi dito na hora que eu nasci, por conta da minha genitália, e tudo bem, eu cresci, eu me entendo assim. E eu sou uma pessoa lésbica, né? Então, a minha orientação sexual é lésbica, só que a minha expressão de gênero, então, como a sociedade me lê, como eu me expresso em roupas, em jeitos e coisas do tipo, é uma expressão que está mais ligada à não feminilidade, né? Que ela é mais vinculada pela sociedade à masculinidade. Então, o meu cabelo, muitas vezes os utensílios que eu uso, roupas, jeitos de me vestir ou de me expressar, de andar e coisas do tipo. Então, é bem legal a gente entender que isso também é uma diversidade, tá? Então, não é porque não é porque eu sou confundida com um homem na rua ou em qualquer lugar que eu quero ser um homem. Eu não quero ser um homem. Eu sou uma mulher, só que eu tenho uma expressão de gênero que não é tão usual, digamos assim, para a sociedade. A sociedade, ela ainda quer me enfiar numa caixinha de mulher ou homem. Então, se ela me enxerga desse jeito, ela fala, você não é homem, você não é mulher, quer dizer, então você é homem. E não é assim, as coisas não são binárias dessa forma. Uma outra coisa também que é muito importante, principalmente pra gente, que eu tô vendo aqui, um monte de carinha, de pessoas novas, algo que a gente esquece muito de pensar na hora de diversidade, é de gerações, né?
Então, tem a geração Baby Boomers, X, Y, Z, Millennium, e mais uma porrada que cada vez eu fico mais confusa com essa questão de geração. Mas a gente não pode esquecer que diversidade também é trabalhar com pessoas de gerações diferentes. E que somos gerações muito diferentes, sabe? Tipo, eu já sou muito diferente da geração Millennium. Isso que veio bem coladinho, né? Que eu tenho 30 anos, sou da década de 90. Na verdade, eu nasci em 90. Então, tipo, logo depois já vem os millennials aí, mas é engraçado como algumas coisas, por exemplo, pro meu primo que tem 4 anos de diferença de mim mais novo, para ele já é muito mais fácil entender algumas coisas que para mim ainda é muito difícil. Então, a gente tem que aprender a conviver com essa diferença também. Aí aqui eu trago um pouco para a gente falar sobre pessoas intersexo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não falo LGBT, né? Eu falo LGBTI+, eu também sempre uso mais. Esse I, ele foi colocado, essa sigla LGBTI+, ela é muito utilizada na ONU. Então, a ONU resolveu colocar o I, né? O LGBT, resolveu colocar o I, porque as pessoas intersexo são pessoas muito invisibilizadas na sociedade. Então, tem muita gente que inclusive, intersexo e não sabe, a gente não tem uma contagem tão específica. Por quê? O que é intersexo, né? O intersexo são pessoas que nasceram, não é só genitália, tá? É o órgão reprodutor inteiro ali, pode ter nascido com coisas, com órgãos diferentes, tanto para fora quanto para dentro. Então, por exemplo, já ouvi casos de uma pessoa intersexo que ela tinha vagina, mas dentro dela ela tinha testículos. Então, ao invés de para fora, os testículos ficaram para dentro. E quando ela tinha, acho que ela era tipo adolescente, ela fez uma cirurgia que disseram que ela tinha um problema, mas não disseram para ela o que era, e depois de adulta ela descobriu que fizeram essa cirurgia para tirar os testículos dela, sendo que a pessoa não sabia nem o que era, sabe? Tipo, ela queria aquilo faz parte dela, faz parte do corpo dela. Ela não pôde nem dizer se ela queria ou não, simplesmente foi tirado dela. E esse tipo de cirurgia, esse tipo de agressão física acontece muito, e com muitas pessoas. Então, é legal a gente lembrar disso também e entender um pouquinho mais. Então, essa questão das pessoas intersexo, né? Muitas vezes não é nem a questão de genitália ou de órgão, assim. Muitas vezes é a questão dos X, XZ, XYZ lá, que eu também nunca lembro como é que é. Essa modificação também é considerada como pessoa intersexo, né? Então, 1 a cada 100 nascimentos são pessoas que nascem são pessoas intersexo, né? E isso é 2% da população. Então, tipo, por mais que a porcentagem a gente ache que é baixa, é muita gente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Aqui a gente entra um pouco mais nessa questão de raça, né, etnia. Então, uma coisa que eu sempre falo, até porque eu falo em espaços sempre muito brancos, é que nós, pessoas brancas, a gente não se entende como raça. A gente acha que pessoas racializadas são só pessoas negras, asiáticas, indígenas. E a gente simplesmente esquece de enxergar a gente como uma pessoa racializada. Então, a gente tem raça, nossa raça é branca. E isso é importante que a gente lembre, porque o racismo só existe por conta da branquitude, né? O racismo só existe por conta da gente. Então, as pessoas que são negras, que são asiáticas, que são indígenas, elas têm que brigar com isso no dia a dia delas, só porque a gente resolveu que a gente era o default do mundo, sabe? A gente era o certo e o resto das pessoas são diferentes. E não é bem assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com os vieses inconscientes na hora de contratar pessoas. Então, às vezes, a gente esquece de enxergar isso como, tipo, poxa, uma pessoa branca muitas vezes teve realmente muitos privilégios na vida e que com isso ela tem mais conhecimento, ela conseguiu chegar nesse cargo mais rápido do que essa outra pessoa que é, por exemplo, uma pessoa negra. Então, a gente tem que parar de achar que os dois currículos são iguais. Eles não são, eles não têm o mesmo peso. A gente tem que olhar diferente, porque são pessoas que sofrem coisas diferentes na sociedade, que têm menos privilégios e, enfim, têm menos oportunidades. As pessoas com deficiência é algo que a gente vive esquecendo, sabe?
A maioria das pessoas de tecnologia não tem pessoas com deficiência dentro do seu ambiente de trabalho. Quando tem, são empresas muito grandes, que muitas vezes só tem essa vaga específica para pessoas com deficiência, porque ela quer ganhar um desconto no imposto. E quando você vai para a sociedade e você olha para as pessoas que estão no mercado de trabalho, o que acontece? Pessoas com deficiência são quase 7% da população brasileira, de acordo com o IBGE, e pessoas que estão dentro, que trabalham efetivamente, são 1%, um pouquinho mais de 1%. Então, a gente tem que ver o quão distante isso está. E a gente tem que começar a olhar para isso como uma forma diferente, sabe? Tipo, tem que olhar e falar, cara, onde eu estou errando? O que está acontecendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrando que tem a deficiência intelectual, física, auditiva, visual e múltipla. Então, tem muitas pessoas que têm mais de uma. E muitas vezes as pessoas com deficiência, elas não têm... Às vezes não é uma deficiência que aparece ou que você olha e fala, essa pessoa com deficiente. E nem por isso a pessoa é menos deficiente do que aquela que aparece. Aqui eu trouxe um pouquinho desse outro unicórnio, que ele fala um pouco mais sobre, na verdade é um pouco mais visual e específico para identidade de gênero, expressão, enfim. Porque uma coisa que também a gente sempre esquece é que a atração sexual e a atração emocional, romântica, elas são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu posso ser lésbica por atração emocional, mas eu posso ser pan na questão sexual. Então, o que isso quer dizer? Então, eu me relaciono romanticamente e emocionalmente só com mulheres, mas eu tenho atração sexual por qualquer pessoa, né? Porque pansexual são pessoas que se atraem ou sexualmente, ou emocionalmente, ou os dois, por qualquer pessoa, independente do seu gênero, expressão de gênero, ou, né, enfim. Eu acho que é isso. Eu vou parar aqui na parte de exemplos para a Paula entrar. E aí a gente pode ir conversando aí depois, melhor. Vamos lá. A Thalita sabe que minhas gatinhas são por causa do Steven Universo. Todas elas têm nomes por causa do Steven. Inclusive, elas estão aqui, né? Prestando atenção. Bom, vou me apresentar aqui antes de começar. Então, eu sou a Paula, eu sou editora de conteúdo na ThoughtWorks, que é uma consultoria de desenvolvimento de software. Estou lá desde 2015. E eu vou contar a minha história, assim, como eu entrei em contato com a linguagem neutra de gênero a partir da minha experiência na própria ThoughtWorks, porque foi a primeira vez que eu comecei a, né, prestar atenção nisso, pesquisar sobre isso, e que eu, de fato, né, consegui fazer uma aplicação prática disso. Então, eu vou colocar no modo de apresentação aqui, não vou ver o chat, mas se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer aí. Bom, quando eu entrei na ThoughtWorks, foi em outubro de 2015, o time de marketing estava sendo construído aqui, assim, a gente tinha um time de marketing global, mas aqui no Brasil estava sendo construído, assim, era um time comigo 3 pessoas, e um dos principais desafios que a gente tinha era, como a Jaque estava falando aí, né, a coisa da diversidade, o que a gente entende por diversidade. Um dos principais desafios que a gente tinha era apoiar o time de recrutamento no objetivo grande de negócio, que era refletir melhor a sociedade, né, que a gente está inserido, principalmente a população brasileira, no nosso quadro de pessoas. A ThoughtWorks sempre teve muito forte essa característica assim, de falar de justiça social, de falar de diversidade, muito por causa da pessoa que fundou a ThoughtWorks, que desde o início, lá na década de 90, trouxe muito isso assim, para os valores da empresa. Mas a gente ainda olhava assim, para as pessoas que faziam parte da empresa, e principalmente nos times né, de desenvolvimento de software,
e via muito refletida a imagem, né, do desenvolvedor de software padrão, né? Homens brancos e tal predominavam o nosso quadro de pessoas. E assim, não é à toa isso, né? Assim, se a gente olhar para os cursos de ciência da computação, outros cursos de tecnologia, a gente vê que, né, são cursos que, de forma muito predominante, formam mais homens, né? Assim, quando a gente conversa de forma geral, quando a gente conversa com mulheres que se formaram em cursos nessas áreas, elas têm histórias, né? Tipo, eu era a única mulher na turma, só tinha eu e mais duas, três. Muitas mulheres começam e abandonam o curso exatamente pela muitas vezes a hostilidade né, do ambiente assim de predomínio masculino, e mesmo que não seja uma hostilidade explícita, assim, né, tem a questão dos viés inconscientes, né, dessa reprodução, assim, a mulher, né, não tem talento para programação, não é um negócio de mulher programar e tal. Então, a gente, apesar de ter esse objetivo, assim, já queremos ter mais mulheres, queremos ter mais pessoas negras, queremos ter mais pessoas transexuais na empresa, quando a gente olhar para os currículos que chegavam, assim, era 95% para cima currículos de homens, homens brancos principalmente. E aí, né, o time de marketing começou a pensar no que a gente podia fazer do ponto de vista de comunicação, de campanhas, para contribuir com esse objetivo, né, da gente olhar para a nossa empresa e ver uma empresa mais diversa. E aí a gente trabalhou assim, em várias frentes, em momentos diferentes. A gente teve um momento de priorizar a contratação de mulheres, um momento de priorizar a contratação de pessoas negras, e o primeiro desses momentos foi: precisamos contratar mais mulheres. E aí a gente começou a olhar para como a gente se comunicava nas redes e tal, e a gente falou assim: a gente divulga vaga, procuramos desenvolvedores de software, ou procuramos desenvolvedor de software em Belo Horizonte, em São Paulo, né, que são Porto Alegre, Recife, são as cidades que a gente tem sede. E assim, o padrão, né? É a forma como quase sempre a gente divulga vaga, por essa característica da língua portuguesa, né, do masculino, seu padrão. E a gente ficou olhando para isso e pensando assim: será que o que a gente está comunicando quando a gente divulga procuramos desenvolvedor de software? Ok, a gente está usando o padrão da língua portuguesa, mas assim, será que tem uma forma da gente fazer isso deixando mais evidente que a gente não está procurando só homens desenvolvedores de software? Assim, eu sou formada em comunicação, jornalismo, e na faculdade de comunicação, assim, a gente sempre discute muito, né, como cada detalhe das mensagens que a gente constrói tem influência na forma como as pessoas recebem, né? Então, a gente discutiu muito sobre isso e decidimos mudar a forma como a gente divulgava nossas vagas. A primeira mudança foi divulgar assim: procuramos desenvolvedoras e desenvolvedores de software. E aí fizemos essa divulgação durante umas semanas nos nossos canais e tal, e já foi uma mudança bem recebida, assim, as pessoas notaram e comentavam: que legal que vocês estão divulgando vaga assim e tal. E aí chegou um e-mail, a gente tem várias listas de discussão no e-mail da empresa, e numa dessas listas chegou um e-mail de uma pessoa levantando essa questão da linguagem neutra, né? Então ela trouxe: que legal, vi que, né, a gente mudou a forma de divulgar vaga, mas será que a gente não devia usar linguagem neutra de gênero? Porque existem pessoas que não são, né, não se identificam com um gênero ou outro, assim, fogem da binaridade, então seria legal a gente contemplar essas pessoas também. E a gente tinha e tem pessoas na TOTOR que se identificam como
né, gênero neutro, assim, não se identificam nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. E aí esse e-mail virou uma thread, assim, com várias pessoas participando, e a gente falando das diferentes formas de linguagem neutra que existem, né? Tem aquela que muita gente usa do X ou do arroba, né? Substituindo o O e o A. E aí a gente, eu principalmente, o time de marketing, a gente começou a pesquisar muito sobre o que é, né? O que significa a gente falar em linguagem neutra de gênero, quais que são as formas de fazer isso. E aí a gente, mais uma vez, resolveu mudar a forma como a gente divulgava as vagas para procurarmos pessoas desenvolvedoras de software. E, de novo, assim, foi uma mudança que teve impacto, né? As pessoas, mais uma vez, perceberam e comentaram, e desde então a gente adotou a linguagem neutra. Mais para frente eu vou falar um pouco assim de que linguagem neutra é essa que a gente adotou, né? Mas não só na divulgação de vagas, mas na nossa comunicação de forma geral, como padrão. Então, antes de chegar lá, eu vou falar um pouco sobre o gênero na língua portuguesa. E por que faz sentido a gente ter essa discussão sobre o gênero neutro. Então, assim, eu não sou linguista, não sou especialista, mas, assim, li um pouco sobre isso, pesquisei, né, quando eu comecei a me interessar por esse assunto. E a língua portuguesa, assim como outras línguas de origem latina, né, que vieram do latim, na hora né, de transformar a língua, assim, nas adaptações que foram feitas do latim, o gênero neutro que existe no latim se perdeu. Assim, o latim trabalha com o gênero neutro. Em geral, as palavras de gênero neutro no latim terminam em u ou E por a maior parte dessas palavras terminarem com u, que parece com o, né? Várias das línguas latinas, inclusive, né, português, espanhol, cortaram né, extinguiram o gênero neutro e assim, acredita-se, né, que pela sonoridade parecida juntaram o gênero neutro com o gênero masculino. Então, é por isso que a gente usa, né, o gênero masculino como padrão para quando a gente não sabe o gênero, né, ou quando a gente está falando de um grupo que tem inclui pessoas ou objetos, né, do gênero masculino e feminino. Então, na língua portuguesa, diferente de outras línguas, como o inglês, né, que existe o gênero neutro, existem pronomes neutros, e a própria estrutura da língua, né, no inglês, os objetos inanimados, né, os substantivos de forma geral, não tem gênero, a não ser que eles designem né, coisas específicas de um gênero ou outro, né, relacionados a mulher ou homem. Então, a língua portuguesa tem o gênero muito presente, assim, na estrutura da língua, né? A gente dá gênero para objetos, né? Cadeira, mesa, banco. Então, isso dificulta muito a nossa tarefa de tirar o gênero das frases. Mas por que é importante a gente falar sobre isso, né? Como a Jaque já trouxe também, a língua, por essa característica dela, ela acaba servindo como um reforço de estereótipos de gênero que a gente vai criando. Então, o uso da língua, né, vai reforçando esses estereótipos. Então, quando a gente procura no Google, né, essa busca aqui você está pronto, né? O que aparece de resultado? Coisas relacionadas a negócio, né? Sucesso, futuro. E quando a gente faz a mesma busca com você está pronta, aparecem coisas desse tipo. Você está pronta para namorar, para um novo amor, para casar, transar, enfim. O que isso nos diz, né? Assim, o gênero masculino é usado por padrão
a não ser quando o conteúdo é muito específico para um público feminino. E esse conteúdo específico para o público feminino quase nunca é sobre negócio, sobre carreira, é sempre sobre esse tipo de, quase sempre sobre esse tipo de coisa. E, enfim, porque essa discussão é importante, assim, a gente, como a gente cresceu, né, todo mundo se acostuma com esses padrões e a gente acaba, né, de forma geral, não questionando, né, assim, a língua portuguesa é assim, então é assim. Mas, assim, a gente não para pensar no impacto que isso tem né, na forma como a gente se comunica e na forma como a gente recebe mensagens, né? Então, assim, a divulgação de vaga, por exemplo. Vamos usar o masculino como padrão. A gente usa para divulgar vaga para advogado, vaga para desenvolvedor, para médico, aí o masculino é padrão. Mas se a gente vai divulgar uma vaga para secretária, é sempre secretária, é sempre empregada doméstica, né? Porque são profissões atribuídas a mulheres. Então, a gente vai reforçando esses estereótipos, né? De que as profissões consideradas, né, de status, assim, engenheiro, em geral, a gente relaciona automaticamente com homens. Eu trabalho muito com tradução e assim, eu mesma já caí muito nessa, assim, tipo, quando a gente está traduzindo né, textos que têm essas palavras que na língua inglesa não tem gênero, né, profissões e tal, quase sempre o nosso cérebro automaticamente, assim, developer, engineer, quase sempre a gente vai automaticamente na tradução para o gênero masculino. Então, assim, o uso que a gente faz da língua ajuda a reforçar esses padrões que a gente vai construindo. E quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, né, que é o negócio da TOTUX, e acho que para vocês também, né, tá muito presente no negócio, no dia a dia, a gente já tem esse estigma, né, de que tecnologia não é, né, ambiente para mulher, que né, o padrão ali de desenvolvedor de software, aquela figura do homem meio nerd ali, né, assim, predomina muito no nosso imaginário. E eu converso muito como, assim, eu não sou, né, desenvolvedora, não sou exatamente dessa área, mas eu já conversei com muitas colegas que são, e elas trazem muito, assim, né, que mesmo quando não existe deliberadamente, assim, né, esse machismo, assim, de, mulher não sabe desenvolver software, os vieses conscientes são muito presentes, então, muitas colegas minhas relatam, assim, que elas estão trabalhando em alguma coisa, por exemplo, no time, e várias vezes vem um homem oferecer ajuda, sendo que elas não estão precisando de ajuda, assim, elas não pediram ajuda, não estão precisando de ajuda. E elas não veem esse mesmo comportamento de homem para homem, assim, é uma coisa meio assim, deixa eu ajudar aqui minha colega, porque ela deve estar precisando, né, assim, mesmo que né, a pessoa não elabore isso, assim, porque ela é mulher, ela vai precisar, assim, é o viés inconsciente que a gente carrega e que acaba acontecendo. E isso se reflete de várias formas, assim, né, na configuração das empresas de tecnologia, nos ambientes, nas faculdades, etc. Então, tem várias pesquisas que indicam, por exemplo, que isso, na verdade, não só na tecnologia, assim, que as mulheres se sentem muito mais inseguras, por exemplo, ao aplicar para uma vaga que elas não acham que elas preenchem todos os requisitos. Tem uma pesquisa que foi feita pela Dell, que chegou exatamente a essa conclusão, assim, quando um homem vai se aplicar para uma vaga que ele não necessariamente preenche todos os requisitos ali, preenche em torno de 60%, 70%, ele sente confiante o suficiente para se aplicar para essa vaga. E quando é mulher, em geral, ela se sente, assim, ela se sente tão na obrigação, assim, de
não, eu tenho que ser muito boa para, né, para me aplicar para essa vaga, que só quando ela realmente se sente muito qualificada e preenchendo todos os requisitos ali que ela tem essa confiança. Então, tudo na forma como a gente se comunica, né, comunica uma descrição de vaga, tudo isso tem impacto na forma como a pessoa recebe e se sente ou não realmente contemplada ou convidada, né, a fazer parte né, do ambiente. Então, falando especificamente assim, né, dessa iniciativa que a gente teve na TOTURCS, como eu falei no início, assim, não foi uma iniciativa isolada, a gente teve vários movimentos internos, assim, campanhas, falamos muito sobre mulheres na tecnologia, trouxemos mulheres que já estavam na empresa para falar das suas trajetórias e tal. Então, assim, não foi uma ação isolada, mas isso foi parte, né, de um movimento que começou, assim, fim de 2015, início de 2016, e nessa época a gente tinha uma proporção de 36% de mulheres na empresa, no total do nosso quadro de pessoas. Hoje, a gente tem 47% de mulheres, assim, final de 2015 para cá, a gente conseguiu melhorar muito nossa configuração, assim, e ainda não nos damos por satisfeitas, assim, ainda estamos buscando melhorar ainda mais esse número, mas a gente sente que isso, junto com as outras iniciativas, teve muito impacto, né, nesse objetivo de negócio que a gente tinha. E aí, falando sobre a linguagem neutra mais na prática, assim, como eu disse, existem vários entendimentos e formas da linguagem neutra, né? Tem aquele estilo de usar arroba ou usar x para substituir as letras, que a gente não usa, né, pelo fato de isso inviabilizar para pessoas deficientes que usam aplicativos de acessibilidade, né? O aplicativo não consegue ler a palavra, né? Por causa da arroba e do X, ele fica ilegível, então não é uma forma acessível de trabalhar a linguagem neutra de gênero. Existe também um movimento, assim, até eu vejo em alguns grupos uma tentativa assim de fazer o uso dessa outra opção, que é trazer de volta para o português, assim, de volta, pensando no latim como ancestral da língua, o gênero neutro. Então, tem pessoas que usam, né, o elo, né, como gênero neutro e substituem, né, as terminações das palavras masculinas ou femininas pelo U, ou assim, tem várias, né, variações que são baseadas na origem latina, né, da língua portuguesa, que assim, eu acho, né, um movimento legal, mas na prática, eu não acho ele viável por ser uma mudança muito drástica na estrutura da língua, assim, né? Teria que ser uma transformação mesmo, que, né, eu não vejo acontecendo, assim. É diferente, para mim, tem um caso que é na Suécia, que na Suécia a estrutura da língua é mais parecida com o inglês, né? Está mais próxima do inglês, que é de origem anglo-saxônica. Então, assim, é difícil de comparar. O gênero não está tão presente na estrutura da língua, mas na Suécia não existia o pronome neutro, né, o pronome de gênero neutro. E as pessoas criaram um pronome neutro. Isso tem tempo já, foi assim na década de 60, se não me engano, que surgiu o movimento das pessoas. E ele era usado por parte das pessoas, passou um tempo meio em desuso, e aí, recentemente as pessoas voltaram a usar muito isso de forma orgânica, assim, e
a língua acabou adotando de forma oficial esse gênero. Então, foi uma transformação que veio das pessoas, mas assim, uma transformação muito mais simples, porque foi só um pronome, né? Então, o que a gente adota como alternativa de linguagem neutra é um uso dos recursos que o próprio português oferece para a gente, né, neutralizar a forma como a gente constrói as frases, né? Mas assim, tudo dentro das possibilidades que o português, como a gente o conhece hoje, assim, oferece. Então, aqui eu vou citar alguns exemplos, acho que depois a Jaque vai trazer alguns dela também. Eu sempre trago exemplos que são muito do meu dia a dia, assim, do contexto né, meu na empresa. Então, em casos como desenvolvedor, candidato, a gente usa esse recurso de colocar o pessoas antes, e mesmo para casos como executivos, né, a gente coloca pessoas ou lideranças, né, a gente reconstrói a forma como a gente cita. Aqui mais uns exemplos, né, aqui é basicamente, assim, no português a gente usa muito artigo, né, muitas vezes sem necessidade. Então, aqui é basicamente tirar os artigos femininos e masculinos da frase quando não existe necessidade real, assim, da gente usar. Então, essa é uma forma que a gente usa muito, assim, bem simples para neutralizar. Aqui, né, é um recurso também de usar o coletivo, né, em vez de usar diretor, gerente, os gerentes, né, usar a forma coletiva. E aqui é um exemplo de assim, como a gente pode falar a mesma coisa de uma forma um pouco diferente, reconstruindo a frase, assim, né? Então, em vez de usar receptor, aquele, a gente muda, usa o quem e muda a construção da frase, mantendo o sentido. Aqui também são algumas alternativas que eu uso para evitar o uso de substantivos masculinos usando algum recurso, né, tipo para trazer o plural, assim, para trazer uma forma coletiva que neutralize o gênero. Aqui é a mesma coisa, assim, é uma forma de falar a mesma coisa, né, mudando um pouco a construção da frase, mas mantendo a mensagem principal. E esse aqui eu acho um dos mais importantes, assim, porque a gente tem o masculino como padrão quando a gente fala em grupos, né, quando a gente fala na experiência do usuário, experiência do cliente, mas para mim o pior é quando a gente está se dirigindo à pessoa que está lendo. A gente não sabe, né, quem é essa pessoa. Eu pessoalmente, eu fico muito incomodada, assim, quando chega, por exemplo, um e-mail marketing para mim, com o meu nome lá, né, porque os programas de automação pegam o seu nome lá, mas aí chega Paula e o resto do e-mail todo se dirigindo a mim no masculino, assim. Então, esse para mim é um dos que a gente mais tem que ter atenção, assim, essa preocupação de se a gente está realmente conversando com o nosso público ou se a gente está só usando uma saída simples. E aí eu sempre faço essa reflexão, assim, porque, de forma geral, quando a gente começa a trabalhar com a linguagem neutra, na própria TOTOX, eu via muitos esse comentário das pessoas, assim, mas essa frase fica estranha, sou estranha, tal. E eu acho que assim, primeiro é uma questão de hábito mesmo. Eu como já estou trabalhando com isso há muito tempo, para mim já algumas coisas assim já ficaram mais naturais, e uma questão de escolha mesmo, assim, né?
a gente pode considerar que uma frase construída de uma forma, né, usar o pessoas desenvolvedoras é estranho, porque é diferente do que a gente está acostumado. Mas, assim, para mim, tem muitas coisas que são estranhas também, que a gente nem para pensar, porque é o padrão, né? Isso que eu citei, por exemplo, né, da gente ler, né, nós que somos mulheres ou pessoas, né, que não são binárias, a gente lê uma mensagem se dirigindo a gente toda, né, pronomes masculinos, né, substantivos, adjetivos masculinos, a gente tem que se sentir contemplada, sendo que é meio estranho, assim, né? É estranho também quando a gente fala de um grupo, o grupo pode ter 9 mulheres e um homem, e a gente vai usar o masculino. Então, o que é estranho, assim, é muito relativo, né? Então, acho que é uma escolha que a gente faz. E, assim, na TOTOX, quando a gente adotou isso, as reações foram muito diversas, assim. A gente adotou na nossa comunicação institucional, corporativa, e a gente fez várias discussões internas sobre isso e tal, e a reação das pessoas variava muito. Algumas ficavam muito interessadas, outras achavam, né, tinha essa sensação de, estranho. A gente vai falar com o cliente, assim, o cliente vai achar estranho e tal. Mas hoje em dia, né, assim, 4, 5 anos depois que a gente começou esse processo, é muito legal ver a transformação na empresa, assim, porque a gente não conseguiu adotar 100%, né, a linguagem neutra. Não são todas as pessoas né, que fazem esse esforço, mas assim, a gente vê muito o esforço de muitas pessoas para falar, para escrever e-mails, até para falar em reuniões, assim, sem usar, né, os padrões masculinos. Então, né, para a gente que começou esse processo lá atrás, é muito legal ver, assim. Vocês são de meninas. E é um indicativo de que é possível, né? Então é isso. Vou passar a bola de volta para a Jaque aí. Bora lá. Eu vou trazer alguns exemplos como uma pessoa que trabalha com a parte digital, né, como UX, exemplos reais que eu utilizei já em telas que eu trabalhei, de clientes reais também, que eu acho que é bem legal para a gente ver como isso funciona, sabe? Como a gente pode fazer, a gente consegue fazer. Bora lá. Então, na prática, a Paula já falou muita coisa, que talvez eu fale um pouco repetido, mas a coisa que a gente tem que se perguntar toda vez que a gente for escrever alguma comunicação, alguma mensagem, ou até quando for falar mesmo, todas as pessoas estão inseridas nessa frase. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de estou usando o homem, né, o artigo masculino, como representante do todo. E como a Paula falou, tipo, a gente precisa desse artigo. A maioria das vezes você consegue eliminar os artigos das suas frases. A grande maioria das vezes. A gente utiliza muito o artigo de uma forma que, na verdade, linguisticamente, né, gramaticalmente, nem é correta. E o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, que a Paula também já falou, que é nunca utilizar o X ou o arroba, porque ele não é acessível, não só para pessoas cegas que precisam de leitor de telas, mas várias outras pessoas que utilizam leitor de telas, quem tem dislexia, também não consegue entender o contexto da frase. E a gente tem que evitar muito a utilização do E, porque se você começa a trocar tudo que está no masculino ou no feminino por E, fica um negócio muito estranho de você conseguir ler, sabe? Então, a gente que enxerga totalmente, a pessoa que está utilizando o leitor de tela, fica muito estranho. E a gente consegue mudar as frases sem precisar usar o E toda hora. Então, por exemplo, aqui é uma frase, uma tela real de boas-vindas de um aplicativo para um banco. Então, aqui tá bem... Eu gosto de trazer bastante essa daqui, porque, bom, vocês trabalham com um produto software dentro da empresa de vocês, mas
lá na Lambda a gente trabalha com vários produtos, vários clientes. E esse cliente aqui, ele é bem burocrático, é um banco bem chato, assim, sabe? Com essas coisas. E aí eu coloquei ali o boas-vindas, ninguém nem olhou, ninguém nem falou nada, porque tá no português, tá no dicionário, a gente pode utilizar o boas-vindas, e a gente pode utilizar ele ao invés de ficar utilizando bem-vindo, ou para todo mundo, ou bem-vindo com a ali, que também não representa todas as pessoas, nem colocar bem-vindos com X também, que também não representa e não é adequado de se utilizar. Então, a gente tem que olhar para a nossa língua, ver como ela é rica e como a gente pode utilizar ela de uma forma que realmente inclua todas as pessoas. Aqui eu tenho outras coisinhas que eu sempre modifico. Então, aqui eu tenho, por exemplo, dados de quem comprou. Então, ao invés de você colocar, às vezes, cliente, porque cliente você tem que colocar ali o ou o a, porque senão, quando você fala só cliente, a primeira pessoa que te vem à mente é sempre uma figura masculina e não feminina, a não ser, como a Paula disse, que seja coisas específicas para mulheres. Aí você vai pensar no A. Então, dados de quem comprou, você não pense em ninguém te vem à mente, você vai realmente incluir todas as pessoas. Então, sempre lembrar de colocar o nome da pessoa. Então, tipo, se está em algum lugar que precisa que você pegue o nome da pessoa, então você colocar ali como prefere que a gente chame. Então, ao invés então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do nome civil e nome social, porque muitas pessoas que são trans não conseguiram ainda modificar o nome nos documentos, como é o seu nome, né? E aí, infelizmente, tem aquele nome que não é o que conversa, não é o que a pessoa se identifica, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das coisas que eu sempre falo, que se vocês pensarem um pouco, vocês vão identificar, as pessoas nordestinas, né, o Nordeste, nosso país, que é o melhor lugar do mundo, e que eu não vejo a hora de morar lá, as pessoas não falam que elas vão na casa da Joana, elas vão na casa de Joana. Então lá a galera já utiliza a linguagem neutra e a gente, para variar no resto do Brasil, está atrasado com isso. Então, por exemplo, você também consegue colocar em prática muito fácil. Então aqui, acerto rejeitado por. Eu poderia colocar acerto rejeitado da Joana ou e colocar aquele azinho ridículo, né? Não. Por já matou o gênero da frase, não importa o nome que vai vir ali. Então, aí aqui é um pouco diferente. Então, está aguardando a aprovação por Joana, ainda daria, mas talvez o meu cliente encheria o saco. Então, eu coloquei aguardando a aprovação de Joana. O D, nesse caso, é totalmente neutro e está super tranquilo. Então, a maioria das vezes você consegue trocar aí o por e o D. Então, toma muito cuidado. Isso é de caso em caso, é uma coisa que a gente tem que treinar, mas dá. O negócio é que dá. Aí as pessoas falando, Nordeste é meu país. Gente, queria que o Nordeste também fosse meu país. Infelizmente, nasci em São Paulo, mas sou apaixonada, completamente apaixonada por pessoas nordestinas e pelo Nordeste como tudo. Para mim é o melhor lugar. Então, tá tudo bem, às vezes, se a gente ficar com dúvida, sabe? Precisar perguntar para alguém. Então, por exemplo, lá na Lambda, lá o pessoal já tinha modificado essa parte tipo, procura-se desenvolvedor para a pessoa desenvolvedora. Então, lá tem pessoa desenvolvedora, pessoa de UX, pessoa de lista, pessoa de negócios. A gente sempre usa pessoa na frente para poder deixar neutro, mas tinham várias outras coisas que a gente ainda pecava um pouco. Então, as nossas comunicações do marketing, de uma forma geral, a gente ainda tinha muita dificuldade de utilizar a linguagem neutra e mais várias coisas que aconteceram lá dentro. Então, eu percebi que conforme eu fui trazendo essa discussão, as coisas foram modificando, sabe? E às vezes é isso, é um passo devagar, que nem a Paula falou, né? Que a TW está desde 2015, se eu não me engano, fazendo fazendo essas coisas diferentes para promover mais diversidade lá dentro, e ainda não conseguiram nem chegar com 50% de cada gênero, de mulheres e homens, né? Ainda tem todos os outros, várias outras questões. Então, é uma coisa que é difícil, sabe? É uma questão de treinamento, depois fica muito mais fácil para você, depois que você entende todas essas regrinhas e todas as coisas que você precisa mudar. Porque, assim, para mim,
existem as regras que eu coloquei aqui em cima, sabe? Que a gente tem que se perguntar, que a gente não pode usar. Basicamente, essas são as regras. E aí, para você ir modificando essas frases, é aos poucos mesmo, sabe? Às vezes você precisa parar, olhar um pouco, identificar. Então, por exemplo, lá na Lambda, eu sou a pessoa meio que referência para essa linguagem neutra. Tive que explicar para os sócios, falar com um monte de gente, mas hoje as coisas estão andando. Então, por exemplo, lá quando as pessoas vão postar alguma coisa nas redes sociais ou alguma comunicação interna, eu sei que as pessoas vêm perguntar para mim ou elas já, tipo, pegaram alguma coisa que eu falei, sabe? E estão utilizando de forma correta. E, por exemplo, não importa a reunião que eu esteja, não importa quem esteja falando sobre, eu sempre estou ali, se a pessoa fala, tipo, desenvolvedor, eu sou desenvolvedor. Eu desmuto só para falar isso. Eu não preciso falar mais nada, sabe? Tipo, eu só desmuto e falo, eu sou desenvolvedor e volto a ficar muda. Agora que a gente está nesse universo remoto. E a gente precisa realmente, não é pegar no pé, sabe? Mas é porque a gente precisa explicar, precisa conversar com as pessoas, passar esse feedback. E depois a gente pode, tipo, não esquece disso, não esquece daquilo. As pessoas falam no último time que eu trabalhei na Lambda, as pessoas falam que eu sou, que eu sempre jogo uma aguinha na cara. Que eu falei uma vez que eu uso isso aqui para jogar água na cara das gatas quando elas estão tretando, ou fazer alguma coisa que não pode, né? Porque isso aqui, basicamente, é a única coisa que assusta elas. E aí o pessoal fala que às vezes eu vou lá e dou uma espirrada na cara de alguém. Então eu chego, pessoa desenvolvedora. Ou, sabe, eu vou dando esses alertas e vou conseguindo ajudar que as pessoas modifiquem a fala delas. E é isso, é aos poucos que a gente vai indo. Então, os pronomes que hoje a gente utiliza mais é o feminino e o masculino. E tem esse neutro, né? Como a Paula também falou, que é o elo, delo, aquelo e umi. Isso aqui é menos utilizado. E eu, quando... Eu acredito na seguinte coisa, quando a gente vai falar de comunicação, uma coisa maior, eu acho que esse gênero neutro não deve ser utilizado, assim como nenhum pronome deve ser utilizado, sabe? Nenhum pronome, nem feminino, nem masculino, nem neutro. Mas tem uma grande questão específica que tem pessoas não binárias que não se identificam com o masculino nem o feminino, só com o gênero neutro. Então, muitas vezes você, quando estiver conversando com alguém de uma pessoa para uma pessoa e essa outra pessoa for uma pessoa não binária que prefere os gêneros neutros, você vai ter que utilizar. Então, é legal você saber como é que se utiliza e como é que você vai conseguir falar. Não só quando você estiver falando com a pessoa, né, ali na sua frente, mas principalmente quando você estiver falando dessa pessoa para outra pessoa. Então, tem muitas vezes que a gente, principalmente no falar, no escrever, você ainda dá uma pensada, você consegue mudar algumas coisas, mas no falar, às vezes, você não consegue parar e pensar, sabe? Que você tem que responder ali. Então, a gente tem que tomar cuidado que, tipo, algumas vezes a gente vai ter que realmente utilizar o elo, o delo, aquelo ou o umi, porque isso faz com que as pessoas se sintam reconhecidas, sabe? Se sintam realmente fazendo parte daquele diálogo. E se você utiliza outro pronome, a pessoa não se sente bem e ela se sente realmente mal, sabe? Tipo, realmente é uma dor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu falo nas comunicações, quando você estiver falando para várias pessoas, tudo bem e realmente não utilize pronomes, né? O máximo que você conseguir, não utilize pronomes. Mas se você estiver falando com alguém, seja uma pessoa não binária que prefere o gênero neutro, o pronome neutro, utilize, porque isso realmente vai fazer diferença para aquela pessoa, sabe? Você reconhecendo o gênero dela e, enfim, reconhecendo ela como pessoa. Eu tenho uns links externos sobre esse assunto que a gente conversou, então tem aqui a linguagem neutra, que é um post feito a linguagem neutra, na verdade, é um PDF feito pela Todes, falando um pouquinho mais de como você consegue utilizar, um pouquinho mais dessa conversa, caso vocês queiram mandar para alguém. Tem uma linguagem neutra não excludente, que é um post feito por Thales Sanches, e o unicórnio da diversidade, que também foi feito pela Todes, que está aqui o link, eu posso mandar assim para a gente ver. Aqui eu só queria mostrar para vocês que essa é todas as letras, né? A gente tem essas redes sociais que vocês podem entrar em contato com a gente. Lá na Todas as Letras a gente insere e capacita, enfim, as pessoas LGBTI+, dentro da área de tecnologia. Então, a gente tem alguns cursos, a gente faz muitas parcerias com empresas, com RH das empresas, para conseguir
fazer com que essas pessoas entendam o que é linguagem neutra, como utilizar, realmente como tratar as pessoas, enfim. Então é bem legal esse trabalho. Lá na Todes a gente tem diversos projetos, então aí é um pouco difícil falar de tudo aqui. A gente também tem uma consultoria que também faz essa conversa com as empresas para conseguir deixar os ambientes mais diversos. Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, tá aqui meus contatos. E muito obrigada, gente. Minha parte era isso. Não sei se vocês querem conversar, enfim, falar mais alguma coisa. Acho que agora a gente... Muito obrigada, tipo, foi animal. Mas eu acho que agora a gente pode deixar para vocês fazerem perguntas. A gente ainda tem tempo. Então, gente, aproveitem. Tirar dúvidas agora. Esse é o momento. Queria mandar uma, que é... uma coisa que às vezes eu leio em inglês, que eu vejo que é mais difícil de encontrar hoje em dia, mas que a pessoa usa o ou, né? Como se fosse ele, em inglês fica he or she. Várias vezes no meio do texto tem tipo he or she, ou ele ou ela. Então ele vai falando, essa pessoa, aí de repente ele ou ela vai ter que escolher se vai para a direita ou para a esquerda. E também acho que em português, uma coisa, acho que tudo que é bem comum de se ter, por exemplo, você vai falar senhoras e senhores, você sempre fala o e, você sempre tipo tenta falar sobre todas as pessoas, os dois gêneros, fala eles e elas, tem que escolher o que fazer. Esses outros usos, o e e o ou, como é que eles cabem? Eles cabem? O neutro? Então, eu não sei se entendi muito bem a pergunta, mas assim, a ideia é que quando você vai falar, se você está falando para várias pessoas, você não utiliza nem o ela, nem o ele, nem eles, nem elas, mesmo se você colocar o e ali. Por quê? Por mais que você esteja querendo atrair todo mundo, tem pessoas ali que não se identificam nem com ele, nem com ela. Então, você não vai conseguir. Então, você teria que fazer eles, elas e elos. Entendeu? Então, é muito mais fácil você trocar por alguma palavra, por alguma frase que você consiga englobar todas as pessoas, dependente dos pronomes que elas se reconheçam. Assim, não tem uma... Se a gente não usa esse recurso, né, que não é amplamente usado, que é né, recuperar o gênero neutro, né, usar o elo, elos e tal, não tem não tem uma forma, por exemplo, senhoras e senhores, não tem uma forma, né, da gente falar isso. Por isso que assim, a sugestão é sempre, assim, a gente precisa mesmo falar senhoras e senhores, a gente pode falar um boa noite, todo mundo, sabe? Assim, é sempre refletir se né, é realmente necessário a gente manter, porque senhoras e senhores é um padrão que a gente né, adotou, que a gente vai assim, se não for né, necessário, a gente troca a frase, né? Vai mudar um pouco o sentido, mas assim, a gente pode fazer uma saudação ou se dirigir ao grupo de pessoas de uma forma um pouco diferente, sem perder né, o objetivo, assim. Beleza. Eu quero fazer uma pergunta. A internet está meio ruim, mas acho que vai. É para Jaque. Não estou vendo a Jaque. Mas, Jaque, eu sei que é a marca, enfim, mas eu queria entender também agora, como a gente fala que o uso do X não é o correto, mas a marca de vocês, todos, né? Então, não sei se vocês já falam, enfim. Com certeza já deve ter essa pergunta em outro momento, então acho que já deve saber a resposta. Na verdade, em todos os momentos. Eu entrei na Todes em 2018 e quando eu entrei lá, eu lembro que eu não conseguia pronunciar. Tipo, eu não sabia como é que pronunciava aquele troço com X no meio. E aí eu entrei, e aí eu sou um pouco tímida, né? Pelo menos no começo, assim. Então eu entrei e aí eu não falava o nome, então eu ficava ouvindo como é que as pessoas falavam para eu poder repetir. Até que um dia eu entendi que as pessoas falavam Todes. Daí depois mais um pouco de conversa, enfim, o que acontece? A Todes ela foi criada em 2017 por pessoas brancas, a maioria homens, e pessoas cis. E na cabeça dessas pessoas fazia sentido colocar o Todes com X, porque elas queriam criar uma sensação de estranheza nas pessoas
E elas acharam que isso ia fazer com que as pessoas perguntassem. Então, como é que fala todes? E aí, lá no início, a ideia era que você pudesse pronunciar do jeito que você quisesse. Então, com E, todes, com A, todas, ou com O, todos. Essa é a ideia. Daí, por que a gente não troca? Porque, infelizmente, a todes está muito grande agora. E ela tem, né, seu nome já em registro, e-mail, site, enfim, tem tudo isso. E a gente ainda não encontrou uma solução de, tipo, como é que a gente fala tanto do X, né? E o nosso nome é X lá. Mas é isso, sabe? Tipo, não tem desculpa, a gente já discutiu muitas vezes lá dentro. A maioria das pessoas agora, ninguém concorda com isso, mas fica muito complicado modificar. Quem sabe um dia a gente consegue, mas é engraçado, todo mundo pergunta isso. Mas obrigada pela pergunta, acho sempre válido. Obrigada. Fer Bernardo, acho que primeiro eu queria agradecer muito você por ter puxado esse papo aqui dentro da Loft, e eu não sei se tem mais alguém envolvido, então agradecer também quem mais estiver envolvido. Paula e Jaque, minha cabeça tá tipo boom, porque com o tempo eu tenho estudado um pouco sobre linguagem neutra, no intuito de aprender cada vez mais. E eu tinha anotado uma série de perguntas aqui, mas vocês conseguiram responder todas elas com a apresentação que foi super completa, maravilhosa. Então, parabéns e muito obrigado mais uma vez. É uma pena que no universo da empresa que a gente tem mais de 600 pessoas, menos de 100 estejam aqui para ouvir esse papo. E com o tempo a gente foi tendo uma caída, né? Quando eu entrei aqui, que eu entrei um pouco atrasado, a gente tinha umas 600 pessoas e agora a gente já tem 40. Mas assim, eu tenho certeza que essas 40 pessoas que ainda estão aqui vão ser vozes multiplicadoras dessa mensagem muito rica que vocês estão passando pra gente. Porque é a questão de representatividade mesmo, né? Quando a Paula mostrou aquela questão, aquele slide que fala você está pronto e mostra o que traz a mensagem, e quando coloca você está pronta, é muito importante para a gente como ser humano, a gente vê que como a língua portuguesa carrega essa carga e como a gente ainda tem muita coisa para mudar. Muita coisa para mudar. Um outro papo que eu queria trazer aqui também, né, é essa questão do uso do E. Cheguei a usar X, cheguei a usar E, e até um tempo que o Ali, que eu acho que está aqui na conversa também, trouxe para a gente essa importância de não usar o X ou arroba por questão de inclusão de pessoas com necessidades especiais, visuais e tudo mais. E eu comecei a me adaptar com isso. E a mesma coisa com o E. Mas é engraçado como a língua portuguesa muda, né? Antes, a gente tinha a questão do vossa mercê. Depois virou vossa mercê, vós mercê, você. E hoje em dia a gente já fala até C. Você vai lá ver não sei o quê e tudo mais. Então, como a gente ainda tem espaço para mudar na língua portuguesa? A gente começou a usar o X e a gente viu que não era adequado a todas as pessoas. Então, vamos lá, vamos mudar de novo. O E faz sentido? Talvez, em algum momento. Aqueles gêneros neutros que a Jaque mostrou agora há pouco, umi e tudo mais, eu acho que realmente é uma questão de cada um de nós se esforçar, ver o que faz sentido, querer mudar. Eu acho que não é uma coisa fácil. Eu, às vezes, também me pego tentando pensar e mudar. Às vezes, na correria, eu vou lá e, mandei uma mensagem, poderia ter feito diferente. Mas, sério, muito agradecido pela mensagem de vocês. E acho sensacional também as pessoas que ficaram aqui até agora. E parabéns aí para todo mundo. Eu tenho uma dúvida, mais sobre o lance do usar o X, que a gente sempre escuta, até a pessoa comentou, né, que eu trouxe para o One-to-Man esse papo uma vez, logo que eu entrei na Loft, porque em empresas que eu estava já tinha rolado essa discussão, e quando eu entrei aqui, toda a comunicação era com X, né, e
E aí, na época, eu até falei sobre esse argumento de que tem pessoas que têm problema com leitura ou não conseguem ler, né? Depende de aplicativo, ou é disléxico e tal, tem problema para ler. E foi citado aqui, mas tem outro ponto também, que daí eu queria saber a opinião de vocês, que é que, tipo, pelo menos para mim, que sou homem, quando eu leio com X, eu leio todos, tipo, se tá lá, tipo, não, todos, eu não leio todos, eu boto o olho e leio todos. E também, ou seja, não adianta nada, né? Eu ainda estou lendo no pronome masculino, na minha cabeça. E também eu não consigo pensar, tipo, isso me deixa preguiçoso, entre aspas, para pensar numa maneira mais inclusiva de mudar a linguagem mesmo, né? Tirar os pronomes, tá? Então é uma maneira meio preguiçosa, assim, de resolver o problema, entre aspas. Então essa é uma pergunta, se vocês concordam com isso que eu estou falando. E a segunda pergunta, que acho que vai para qualquer mulher também, é se as mulheres também lê todos, nesse caso, né? Ou se as mulheres batem o olho no X e lê todas. Porque eu sempre falei, todo mundo lê todos, mas eu parei pensar, não, calma, não é todo mundo que lê todos, eu leio todos. Eu não sei se as outras pessoas também leem assim, tipo, eu queria ter enfim, saber se assim a dúvida procede. Eu também acho que hoje em dia não, mas eu acho que as primeiras vezes que eu tive contato, o meu cérebro autocompletou o X ali com o O. Acho que justamente por isso, assim, né? Pra gente ter esse condicionamento, assim, né? Acho que é um caso parecido quando a gente está traduzindo do inglês para português, o nosso cérebro quase automaticamente traduz para o masculino. Eu acho que, né, como a gente não sabe como ler aquela combinação de letras ali, a gente tem uma tendência a completar com a forma que é mais né, costumeira para a gente. Então, eu vejo isso sim. Assim, hoje em dia acho que não, mas eu acho que as primeiras que eu tive contato, sim. E quando a gente tem que falar todos, todas na TW, a gente usa muito todo mundo, para não usar nenhum nem outro. Paula, queria te fazer uma pergunta. Oi. Eu trabalhei até um pouco na TW, então eu sei o desafio que foi, um pouco disso que você contou. E agora na Loft, a gente tem uma meta muito forte de tentar aumentar a diversidade, tanto na coisa de trazer gente diversa, como na coisa de manter gente diversa. E aí, como você falou um pouco da experiência que você teve participando disso na TOTWORKS, e que chegou nessa coisa incrível de 40 e tantos % de mulheres, será que você podia compartilhar com a gente o que você acha que é mais crítico para a gente atingir a meta aqui na Loft? Claro. Bom, a gente teve, né, além dessa iniciativa, a gente teve ações e campanhas, assim, né? Eu não sei se você chegou a pegar, mas a gente teve todas as mulheres da tecnologia, depois o Enegrecer, também para levar pessoas negras para a empresa. Mas eu acho que o principal é, assim, eu fico lembrando do início disso tudo lá, que o time de recrutamento falava assim, mas como que a gente vai contratar se, tipo assim, mais de 90% dos currículos que chegam são, né, de homens, quase sempre brancos e tal. Assim, vai continuar chegando mais currículo de homem, né, de pessoas brancas, e assim, no curto prazo, médio prazo, né, talvez no longuíssimo prazo, isso começa, mas assim, a estrutura, né, que a gente tem hoje, né, assim, a gente não consegue ver uma mudança drástica nisso nos próximos anos, vai continuar chegando mais currículo. Então, assim, do lado do marketing, eu acho que teve muito impacto essas ações que a gente fez, assim, de verbalizar, assim, né, queremos, né, trazer pessoas que fogem desse padrão para TOTWORKS, essas pessoas serão bem-vindas aqui, né, mostrar que histórias de pessoas que já estavam lá dentro, compartilhando suas trajetórias, né, acho que isso tudo contribuiu, mas eu acho que o principal é que o recrutamento tem que
adotar uma ação intencional, assim, sabe, de vamos contratar mais mulheres e mais pessoas negras. Então, né, em 2018, por exemplo, a gente começou a iniciativa do Enegrecer, né, que é uma iniciativa que tem várias ações, assim. Uma dessas ações foi, a gente fez um recrutamento, a gente tem, né, você deve lembrar, tem os recrutamentos expressos lá, né, que nosso processo seletivo, em geral, é um pouco longo, demorado, e a gente tem o modelo de recrutamento expresso, que a gente, né, faz, assim, um fim de semana, várias entrevistas com um grupo de pessoas, né, que a gente seleciona os currículos antes e um fim de semana a gente faz boa parte do processo. Então, a gente teve um recrutamento Enegrecer, um recrutamento expresso Enegrecer. A gente escolheu fazer em Salvador, porque Salvador é a capital mais negra do Brasil, né? E a gente olhou para o mercado de lá e considerando isso tudo, a gente achou que era um lugar legal para fazer. Então, a gente fez um recrutamento só para pessoas negras, que, inclusive, foi polêmico na época, assim, quando a gente começou a divulgar, a gente recebia mensagem falando que a gente estava discriminando pessoas brancas e tal. Mas, enfim, eu acho que é intencionalidade mesmo, assim, né? Se a gente quer contratar mais pessoas negras, mais pessoas trans, elas não vão aparecer do nada, assim, sabe, nos envios de currículo. Tem que ter uma intenção e uma ação em cima disso. A gente meio que tem que ir atrás dessas pessoas, né? Tem muitas dessas pessoas que não vão chegar na gente, mas a gente tem que fazer um trabalho, né, assim, do time de recrutamento, de buscar, né, onde essas pessoas, né, assim, temos essa predominância, mas existem pessoas, né, que trabalham com a tecnologia que por algum motivo não estão enviando currículo para a gente. Vamos descobrir onde que elas estão. Vamos fazer um esforço para trazer essas pessoas. E também tem o esforço de manter essas pessoas, né? Não adianta a gente fazer um esforço e ter um ambiente onde essas pessoas não sintam né, a vontade para desenvolver, né? Enfim, eu acho que o principal é isso, é intenção e ação, assim, não ficar esperando que os currículos vão simplesmente começar a chegar. Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida nesse gancho que a Paula falou, essa questão de pessoas brancas, racismo reverso e tudo mais. Eu tenho uma grande dúvida e sinto um pouco de desconforto no momento que, assim, eu prezo muito pela diversidade. E aí, às vezes, eu vou lá e também falo, né, essa questão desse estereótipo do padrão. O homem branco, hétero, cis, não sei das quantas. E, às vezes, eu me sinto mal falando isso também, porque parece que eu trago uma carga negativa para isso. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo e se vocês falam isso de alguma forma diferente, tipo, do que é o padrão, sabe? Sem falar essas coisas que são óbvias pra gente. Assim, eu não tenho uma resposta fácil para isso, sabe? Ultimamente na empresa a gente tem tido muitas conversas sobre branquitude, né? A gente teve recentemente os casos lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente tem praticamente todo dia, mas os casos lá nos Estados Unidos, né, motivaram um movimento quase global, assim, né, de reação ao racismo policial e tal. E na empresa a gente tem, eu concordo com a Jéssica. A gente tem tido muitas discussões assim sobre o que significa ser uma pessoa branca e tal. Eu também acho assim que é um desconforto que a gente, né, a gente tem que assumir um pouco assim, né, porque a gente não tem culpa, né, de muita coisa que vem, mas assim a gente tá né, a gente faz parte desse grupo, né? Então eu acho que esse desconforto faz parte, assim, eu acho que é um amadurecimento também. E eu acho que é legal, assim, lá na TOTOS a gente tem
vários grupos de discussão que foram se formando meio que organicamente, assim. Então, tem o Gender Justice, né, que é um grupo composto majoritariamente por mulheres, pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros e, enfim, outras pessoas que queiram participar. Tem o Quilombolas, que é um grupo, né, que as pessoas negras da TW construíram, assim. E aí, quando estourou né, os movimentos e tal, a gente foi perguntar para o pessoal do Quilombolas, tipo assim, assim, como que vocês acham que a gente tem que se posicionar, que tipo de ação que a gente, assim, e para além do posicionamento, que tipo de ação vocês acham legal a gente fazer, assim, para, né, para trazer essa discussão, para talvez renovar nossos compromissos, né, com diversidade de raça e tal, porque a gente teve o Enegrecer e esse ano a gente não tinha tido nenhuma ação, assim, específica do Enegrecer. E aí o pessoal do Quilombolas falou assim, gente, se vira aí, sabe? Tipo, a gente tá meio de saco cheio de... Nós, como pessoas negras, a gente tem que ficar toda hora falando o que né, tem que ser feito e tal. É uma responsabilidade compartilhada por todo mundo, né? E uma coisa é assim, sei lá, tipo o painel da Globo News para falar de racismo sem nenhuma pessoa negra, né? Que aí é a questão da representatividade. Mas a gente ficar esperando sempre que as pessoas negras vão, né, tipo, nos falar assim, o que a gente tem que fazer. É a nossa responsabilidade também, né? Então, a gente tem discutido muito isso na empresa e, né, tem o Quilombolas e agora a gente tem tido algumas discussões sobre branquitude também, né? E as pessoas trazem muito esse tipo de sentimento e, assim, enfim, não tenho, né, uma resposta, mas eu acho que faz parte, esse desconforto realmente faz parte do processo. Bom, gente, a gente também está acabando aqui, estourando tempo. Vocês ainda tem, acho que, um tempinho para uma última pergunta, se alguém tiver. Tem alguma coisa mais? Não? Bom, então é isso. Muito obrigada, meninas, Paula e Jaque, por terem topado vir aqui. Acho que foi muito, muito rica, tantas palestras, mas acho que também essa discussão no final. Eu acho que é importantíssimo para a gente da Loft, tá? Para começar a falar mais e mais disso. Que eu acho que, como vocês devem ter acompanhado no chat, a gente começou com esse negócio do X, depois virou E, e sempre era uma coisa meio confusa. Então, eu acho que até uma oportunidade bem grande para quem está aqui até agora começar a levar isso nas suas comunicações e a gente levando isso, porque eu acho que é muito de rotina, até virar um incômodo mesmo para quando você lê um texto, porque também não é fácil. Às vezes passa, às vezes é inconsciente, e é meio que a gente ficar sempre se corrigindo e revisando o texto e revisando falas. Então eu acho que se cada um daqui, cada uma, ó lá, já tipo, tem um problema aqui, se todo mundo começar, se cada pessoa começar, tipo, a já ir corrigindo as outras pessoas. Então, tipo, acho que a Jaque, eu acho que eu gostei muito desse negócio de, tipo, interromper a pessoa e já falar. Farei isso no meu time. Mas eu acho que é importante e às vezes a gente não faz por mal, mas às vezes é uma coisa que só sai, né? Então, eu acho que a gente tem que ir trazendo para consciência até incomodar e a gente ver isso de cara e conseguir fazer isso no automático. Então, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que também ficou até o final. É isso, gente. Depois eu passo também o conteúdo para vocês. Já que acho que a Paula me passam as coisas e aí a gente também distribui. E é isso, gente. Obrigadão. Valeu, pessoal, pelo convite, viu? Qualquer coisa, podem me procurar nas redes sociais aí para tirar dúvidas. Muito obrigada pelo convite e pela participação de todo mundo também, gente. Foi muito massa.